sistemático não substitui a Bíblia. Ele fornece para você um sistema coerente. E há algumas boas, sistemáticas, e outras ruins. Mas é um sistema. E por fim, a teologia prática. A teologia prática é aquela na conta que dá resposta para perguntas que aparentemente o texto bíblico não respondeu, que a história não respondeu, perguntas contemporâneas, que você vai tentar responder à luz da Bíblia, com a ajuda dos teólogos, com a ajuda da sistemática. Quer um exemplo? Alguns anos atrás surgiu uma questão que provocou bastante os pastores, os colegas, os seminários, a pesquisa com células-tronco. Estão lembrados disso? Faz alguns anos, o Supremo estava votando uma lei para autorizar ou não a pesquisa com células-tronco. Aquilo deu uma discussão teológica boa. Lembra da discussão? Senta-feira para lá, senta-feira para cá, interpreta aqui, interpreta para lá. Nós temos que... Mas a Bíblia não falou sobre célula-tronco. Mas ela forneceu alguns princípios que nos ajudam a dar uma resposta para isso. Teologia prática, então, é a resposta a perguntas contemporâneas, à luz da Bíblia, da história da teologia, da sistemática. É uma atualização. Teologia prática, teologia de gabinete. Aquela pergunta que a sua ovelha faz para você no gabinete, que você às vezes sua cabeça para responder. Né? Nem sempre a pergunta é fácil de responder. Um exemplo de Jesus. Pode passar. Eu quero dar um exemplo do nosso Senhor. E estou me dirigindo já ao final da minha palavra. Né? O exemplo do nosso mestre. Lá em Mateus 19, versículos 3 a 9, Jesus fala sobre divórcio. E os seus adversários, em especial os escribas e fariseus, que eram pessoas letradas na Bíblia, conheciam a Bíblia com profundidade, no sentido de cor e salteado. É nesse sentido que eles conhecem a Bíblia. Eles perguntam para Jesus: pode? Jesus vai dizer: pode, nessa circunstância apenas, em caso de adultério. Mas nas demais circunstâncias não pode. Aí eles respondem para Jesus: mas Moisés deixou da carta de divórcio. Eles estão citando Moisés para atacar Jesus. Que é uma coisa muito interessante aqui, né? Citar Jesus, Moisés para poder bater em Jesus. Mas Moisés foi inspirado pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo, consequentemente, faz parte junto com o nosso Filho e o Pai da pessoa da Trindade. Jesus conhece Moisés. Sabe por que Moisés escreveu aquilo? E ele responde da seguinte maneira. Ele responde assim: ele deixou por causa da dureza dos nossos corações. Mas não foi assim desde o princípio. O que ele está dizendo com isso? Vocês estão lendo a Bíblia, vocês conhecem a Bíblia, mas vocês não leem a Bíblia do jeito certo. E se vocês não leem a Bíblia do jeito certo, vocês maltratam quem a Bíblia quer defender. Vocês batem em quem a Bíblia quer proteger. Vocês humilham quem a Bíblia quer levantar. Já que vocês estão usando a Bíblia equivocadamente, vocês oprimem, maltratam com a Bíblia na mão. É o que o mestre está dizendo para eles. Vocês conhecem de cor a Bíblia, conheciam mesmo, né? Era comum que nas sinagogas conhecessem o Pentateuco de cor, de memória. Hoje talvez não conheçamos tantos textos bíblicos de cor assim, a memória não é tão prodigiosa assim, mas eles conheciam de cor o Pentateuco. Mas batiam, oprimiam, machucavam com a Bíblia na mão, com o texto bíblico na mão. E mais, foram eles que colocaram o nosso mestre na cruz, conhecendo a Bíblia de cor. Viu aí? Conhecer de cor então, meu querido, não basta. Não adianta. É preciso saber usar. Então eu estou me dirigindo para a próxima transparência, que vai ser o seguinte: a falta de leitura da Bíblia produz crentes sem estabilidade doutrinária. A má leitura da Bíblia produz crentes enfermos doutrinariamente. A leitura violenta da Bíblia produz a leitura arrogante da Bíblia produz violência fundamentalista. E nesse sentido, então,
Eu não sei o que é pior. Eu confesso a vocês que de tanto andar para lá e para cá, eu não sei o que é pior. É não ler ou ler mal e equivocadamente. Porque ler mal e equivocadamente pode nos trazer muitos prejuízos para a igreja de Deus. Muitos prejuízos. Igrejas são destruídas por pastores com a Bíblia na mão. Pessoas são humilhadas por pastores com a Bíblia na mão. Durante toda a história, a igreja queimou gente com a Bíblia na mão, citando a Bíblia enquanto queimava. Usar a Bíblia de forma errada é muito ruim. E por isso eu não sei o que é pior. Não ler ou ler errado. Daí, eu dou graças a Deus porque você deixou a sua casa e veio para cá para o seminário, para aprender a ler certo. Veio para cá porque você sentiu que Deus tinha algo mais na sua vida. Você percebeu que não bastava naquele momento aquilo que você tinha. E aí você veio para cá. Essa sede que trouxe você aqui. Eu me alegro pela sua vida. Amém. Porque a sede de Deus, a sede da palavra, trouxe você até aqui. Então, já que está aqui, aprenda a ler a Bíblia corretamente. Aprenda a usar a Bíblia corretamente. Por amor à igreja que você vai conciliar. Se você de repente não tem tanta preocupação com a sua saúde assim, pela saúde da sua igreja, leia a Bíblia corretamente. Senão você destroça, estraga, acaba com ela com um pouco de Deus. E eu quero terminar com o texto que eu comentei. Tá? Por favor, o próximo slide então é aquele ali. 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é divinamente inspirada, é útil para ensinar, repreender, corrigir e instruir em justiça. Pode ler comigo? É útil para ensinar, repreender, corrigir e instruir em justiça. Graças a Deus. Eu quero agora terminar. Eu terminei já, né? Falando aquilo que você pediu. Eu termino com isso, falando do livro, né? Um livro publicado pela editora Paulo, tá bom? Eu termino. A minha fala, eu encerrei aqui. Durante o meu ministério, uma boa parte dele tinha voltado para o ensino, para a docência, como eu falei com vocês. E por isso eu escrevia bastante, né? No ano passado, três livros meus foram publicados. O primeiro foi publicado pela editora Mundo Cristão. Eu posso usar os seus para mostrar aqui para a igreja? Estão aí, estão aí. Muito obrigado. Eu vou usá-los para mostrar. Devolvo para você daqui a pouco, tá? Olha só. Esse aqui foi publicado no ano passado pela editora Mundo Cristão. Fundamentos da Teologia Bíblica. Uma boa parte da minha fala de hoje saiu desse livro aqui, tá? Tanto é que você viu a foto desse livro, em todos os slides ele estava lá embaixo, inspirado. É esse livro aqui, tá? Esse livro fornece a base da minha fala de hoje inteirinha. Fundamentos de Teologia Bíblica. A Bíblia é o núcleo da nossa atividade teológica e pastoral. É a base. Em junho do ano passado, publiquei esse livro sobre Apocalipse. Estudei o livro do Apocalipse durante alguns anos, fiz uma pesquisa sobre ele, e aí escrevi esse livrinho. Foi prefaciado pelo Luiz Saião, um pastor que muitos de vocês conhecem, e pelo pastor Carlito Pai, também muita gente conhece. Carlito e Saião fizeram o prefácio e a introdução, carinhosamente, revelação como ler e entender o Apocalipse de João, o último livro da Bíblia. Questões como a besta, o dragão, a mulher ensolarada no capítulo 12, está aqui. Eu queria que você desse uma olhadinha nisso. E esse livro amarelinho é o livro da Paulo. Tá? A editora Paulo é uma editora católica. Né? E eu terminei uma pesquisa sobre Apocalipse, né? Essa pesquisa aqui, o Caminho do Cordeiro, que é, na verdade, uma descrição da visão do Apocalipse sobre o Cordeiro. Cordeiro do Apocalipse de João. Tá? Esse livro aqui. E aí encaminhei o manuscrito para a editora Paulo. Né? E a editora Paulo tem a seguinte postura. Ela pega o manuscrito, como a editora que tem um viés acadêmico bastante acentuado, ela pega o manuscrito e encaminha para pesquisadores, geralmente católicos. Quase todos padres. Para alguns padres da espalhados pelo Brasil, para ler o manuscrito. E depois eles devolvem o parecer para a editora, publica. E pouco depois, 2 meses depois de ter mandado o manuscrito, recebi um e-mail da Comissão Editorial da Paulo dizendo seu livro foi aprovado para publicação.
congregação. Eu devo confessar a vocês que eu fiquei uma felicidade, né? Sem conta, porque o pastor Batista está publicando a história católica, né? E depois que o livro saiu em agosto do ano passado, é o meu último livro aqui, em agosto. Quando o livro saiu, eu fui lá na Paula ver onde estava o livro. E o livro estava numa estante que tinha, entre outros, um livro de Maria, né? Olha que bacana. O pessoal vem aqui, compra Maria e leva o Cordeiro para casa, né? Aqui, ó, não vai só Maria, vai o Cordeiro. É uma maneira de eu chegar em lugares que eu não chegaria, meus irmãos. Eu venho pregar aqui para vocês, tá? Mas ele foi igreja católica, dificilmente vai me convidar para pregar. Uma palavra católica não vai me chamar para falar. Mas o meu livro não vai para lá. O padre compra o livro. O seminarista católico lê o livro. Tá? Então o livro está chegando em lugares que eu não consigo chegar. É uma maneira de Deus expandir o nosso ministério. Então eu fico muito feliz por esse livrinho, por ele ter sido publicado pela editora Paulo, tá? E eu sei que possivelmente você não vai achar uma livraria evangélica, não vai achar, porque a Paulo é difícil de distribuir. Eu só consigo encontrar esse livro na Paulo, que fica lá no centro do Rio de Janeiro. Lá no centro. Rua México, acho que é Rua México, né? Só, 7 de setembro, é isso? Só lá. Em outro lugar você acha o livrinho. Mas não tem problema. Os católicos estão comprando o livrinho, na ilha de Faro, os seminaristas católicos estão lendo, e assim é uma maneira de falar do Cordeiro para essas pessoas. Você pode, depois, eu trouxe alguns exemplares. Se você quiser, pode levar para casa e assistir lá na rua 7 de setembro, comprar o livro aqui de São Paulo, tá? Eu quero fechar minha fala, então, mais uma vez agradecendo muito o convite de vocês, deixando aqui uma palavra de gratidão, um abraço do Seminário do Sul, que eu não veio, falei da igreja, mas não falei do Seminário do Sul, tá? Como professor do seminário aí, há 17 anos, eu devo deixar com vocês também que o Leonardo. Eu ouço falar do seminário de vocês já há bastante tempo, mas nunca tinha tido a oportunidade de vir até aqui, tá? Então é uma alegria estar com vocês aqui nesta noite de conferência teológica. Eu gostaria de falar com Deus em oração, logo depois eu vou o microfone. Tá? Vamos falar com Deus, pode ficar de pé um pouquinho, se você puder. Vamos falar com Deus. Pai Todo-Poderoso, nós agradecemos ao Senhor por esta oportunidade. Louvamos o nome do Senhor. Agradecemos por cada pessoa que veio até aqui. Eu creio, Pai Celestial, eles vieram até aqui, porque o Seu Espírito os trouxe, o Seu Espírito os instigou, o Seu Espírito promoveu neles o desejo de estarem aqui nesta noite. Por isso eu louvo, Senhor Deus, por cada pessoa que está aqui, cada homem, cada mulher, cada seminarista, cada pastor. Eu louvo por essa vida, pelos seus ministérios. Eu agradeço pela obra do Senhor nesta cidade, pelo mover do Senhor por meio deles aqui, pelo reino do Senhor que cresce, apesar de nós, Senhor Deus, apesar de nossas limitações, de nossas fraquezas, apesar de nós, o reino do Senhor cresce, o reino do Senhor avança, porque ele não é nosso, é do Senhor. Por isso eu agradeço, eu louvo pelo reino, eu louvo pela igreja do Senhor, eu louvo, Pai, pela palavra do Senhor, e clamo para que o Espírito Santo plante dentro de nós, a cada dia, deseje, sede desta palavra, uma sede, Pai, que cresce diariamente, uma sede que não encolhe, mas cresce, Senhor Deus, sede que nos faz ir até ela, nos alimentar dela, dia a dia. Pai, na direção do nosso alvo, que é nos parecer com o valor perfeito, Jesus Cristo, o nosso Senhor. É no nome dele que oramos, agora, em nome dele. Amém e amém.